aí, pessoal? Eu sou o Jones. E eu sou a Mônica. Bem-vindos ao nosso canal Vivendo em Portugal. Gente, para você que está chegando agora no nosso canal, nós somos um casal que vivemos já há quase 2 anos aqui em Portugal e falamos um pouco sobre a nossa rotina, sobre a nossa vida e damos dicas para vocês se prepararem para vir morar em Portugal. Mostramos imóveis, apartamentos, todo o nosso trabalho aqui em Portugal também para vocês. Exatamente. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar aí de algumas dificuldades e falar também das nossas experiências aqui em Portugal para que você esteja se preparando para vir imigrar ou morar em Portugal. Isso não quer dizer, gente, que nós estamos querendo desmotivar vocês, pelo contrário, nós queremos preparar vocês para que tudo corra bem para vocês, assim como correu para a gente, porque a gente tentou se preparar ao máximo, mas mesmo assim nós nos deparamos com algumas dificuldades, né? E se nós conseguimos, se você também tem o seu sonho de imigrar para Portugal, você se preparando bem, com certeza vai dar tudo certo. É aquele negócio, né? A gente errou, a gente também nós já mostramos também alguns erros nossos. Tem até um vídeo no canal também que a gente falou 5 erros que cometemos ao chegar em Portugal. Corre lá para assistir, dá uma zapeada aí no nosso canal. E a gente quer preparar vocês, como a Mônica falou, não querendo desmotivar ninguém, mas querendo simplesmente preparar, né? Mostrar para vocês que você deve fazer para poder você fazer dar certo morando aqui em Portugal. Então, no vídeo de hoje nós vamos dar 10 dicas, 10 informações super importantes para você ter total êxito na sua vinda para Portugal. Sim, do que está acontecendo agora aqui em Portugal em 2022, tá, gente? Primeiro, sobre a documentação, que é importantíssimo, essa documentação, gente, se, claro, ela for feita através da manifestação de interesse, ela tá levando em média 2 anos, gente, tá demorando bastante. E até mesmo, Johnny, clientes nossos que estão vindo aí com vistos e algumas coisas assim, ou reagrupamento familiar, sempre tem uma demorazinha também para conseguir aí a marcação, ou seja, a vaga, né? Justamente por esse meio período aí tá havendo muitas alterações aí no CEF, se muda o órgão, se não muda. O CEF é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mas não é o caso, né? O intuito desse vídeo aqui é dar as 10 informações para você se preparar. Então, a questão do documento, em si, para você tirar o documento, com exceção do NIF, que é o número de identificação fiscal, que é a mesma coisa equiparado ao nosso CPF aí no Brasil, é o único documento que você vai precisar de um representante fiscal, de uma pessoa. Com exceção desse documento, todos os outros você mesmo pode fazer. Lógico, tem a sua burocracia, tem as suas dificuldades também de estar fazendo, mas você mesmo consegue estar fazendo esse documento. Então, assim, só que esses documentos, todos esses vocês conseguem tirar no dia e na hora. O NIF, o NIS, a abertura da atividade, que é os recibos verdes, no caso de recibo verde. Todos esses documentos principais vocês conseguem tirar ali basicamente na hora. Mas com exceção do único documento que a gente busca, que a gente quer, que no final é a nossa autorização de residência, Então, esse documento sim está demorando em média aí 2 anos para você ter esse primeiro documento, devido ao grande tumulto, a grande quantidade de imigrantes que está chegando, que está aqui em Portugal, com processos pendentes junto ao órgão que é o CEF. Sim, gente, e assim, hoje até mesmo essa forma de marcação do CEF, para quem já tem a manifestação de interesse aceita, ela mudou e eu creio que veio para melhor, Por quê? Porque antes eles abriam X vagas no sistema e se você não corresse, ficasse ali tentando 1000 vezes, você não conseguia a sua marcação. Agora o CEF está fazendo o quê? Ele está mandando mensagem para as pessoas que têm a manifestação de interesse aceita pela ordem cronológica, ou seja, da aceitação da manifestação de interesse, para cada pessoa já marcar a data certa, Então, o que acontece? Antigamente era aquele negócio, abriu as vagas e quem chegar primeiro pegou, mas já, graças a Deus, mudou esse sistema, já não é mais assim, que eu acho que era completamente errado aquele sistema que era feito, porque tinha pessoas, vamos supor, que chegou... Injusto, Era injusto, Chegou bem depois de uma pessoa que já está com um processo já há 2, 3 anos atrás,
que nunca conseguiu marcar e por uma sorte ele estava ali e conseguiu marcar. Aí tinha muitas pessoas de 2018 ainda que não conseguiam vagas e às vezes pessoas que chegaram depois de 2021 conseguiam. Então agora eu acho que ficou de uma forma justa, né? 2, falando ainda de documentação, nós vamos falar agora do número de utente. O número de utente, gente, corresponde ao nosso número do SUS, né, aí no Brasil, que nos dá direito à assistência médica e hospitalar, né? Então, assim, o número do utente também está tendo uma demora, né? Está tendo uma dificuldade em conseguir esse número. Apesar de que agora também, durante a pandemia, saiu um decreto do governo facilitando um pouco isso, né, Jones? Isso, o que acontece? Na verdade, o número de utente, ele só é dado à pessoa, posteriormente ela já tem todos os documentos aqui. Então, assim, o que acontece? Quando nós, né, eu e a Mônica, que foi o nosso caso, nós chegamos aqui, nós chegamos em meio à pandemia. Então, como a Mônica disse, né, o número de utente nosso a gente só conseguiu na época pelo fato de que o governo deu um decreto, né, que dava direito de igualdade, entre aspas, nas repartições públicas. Então, com isso, a gente conseguiu tirar o nosso número de utente também, né? Então, assim, essa aí eu acho que é uma das primeiras dificuldades que você vai encontrar quando chegar aqui em Portugal. Ressaltando, né, que o que é importante é você já vir com seguro viagem, né, que você vai tirar se por acaso você precisar de alguma coisa assim, ou então o PB4, que é um tratado que Brasil e Portugal fez, né, para utentes, né, para utilizadores da saúde pública. Tanto o português, quando vai para o Brasil, quanto o brasileiro vem para Portugal, pode utilizar da saúde pública através desse acordo que chama-se PB4. Sim, isso é importante, gente, porque vamos supor, você chega aqui e não consegue estar tirando aí seu número de utente, você pode ser atendido normalmente com o seu PB4 na saúde pública. O que aconteceu aqui com o meu filho, quando chegou, precisou da saúde pública e ainda não tinha um número de utente, foi atendido pelo PB4, não pagou nada, né? Então é importantíssimo isso, tá? Lembrando, pessoal, que a saúde pública aqui em Portugal, né, ela existem casos e casos. A saúde pública existem, exemplo, exames que tem coparticipação, é de graça, mas o valor que é cobrado é mínimo. Tipo, a Mônica foi fazer um check-up, um exame geral, uma revisão geral, né, para ver como é que estava a saúde e tal. E ela fez um eletrocardiograma que custou 5 euros, né? Foi pelo SNS, que é o Sistema Nacional de Saúde daqui de Portugal, mas é um exame que tem coparticipação com clínicas particulares, né? Você vai lá e faz e paga essa pequena taxa. Sim, mas eu fiz muitos outros exames, gente, e não paguei nada. Detalhe 3, dica 3, né? A gente ainda falando aí da questão de documentos e também sobre a saúde, tá? Médico de família. Depois que você tira seu número de utente, né, você vai ter direito aí a um médico de família. Mas isso também está bem difícil, gente, porque está faltando médico até mesmo para os portugueses. Ontem mesmo no jornal passou uma reportagem falando sobre isso, que muitos portugueses não estão tendo acesso ao médico de família. Detalhe, pessoal, olha só, nós morávamos na Gafanha da Nazaré, que faz parte de Ilhavo, Aveiro, Portugal. Agora nós mudamos aqui para Vagos, né? E a gente ficou sabendo que estavam aceitando, o médico de família estavam aceitando utentes. Então a gente correu lá, que é aqui do lado, aqui em Ponte de Vagos, uma pequena cidadezinha lá, e a gente conseguiu o nosso número de utente, ou seja, quase 2 anos aqui em Portugal nós conseguimos nosso médico de família, aliás. Sim. Então, assim... É uma médica, aliás. É uma médica, né? Então, assim, o que acontece? Essa é uma das dificuldades que você vai encontrar aqui. Lembrando, estamos falando isso da nossa realidade pelo fato de que nós chegamos em Portugal já em meio à pandemia. Não sabemos se fora disso, se fora de pandemia, é essa demora, é essa dificuldade. Então, assim, atenção a esse pequeno detalhe. É verdade, gente. E assim, eu acho que dentro do que a gente viveu em relação a isso, eu acho que pode ser uma dica de você tentar médico de família nas cidadezinhas menores, tipo quase uma aldeiazinha, que foi o nosso caso, né? Eu acho que é mais fácil. Também existe uma outra possibilidade.
é você fazer um plano de saúde aqui também em Portugal, que não custa muito caro, né? Existem planos de saúde, caso você queira. Agora vamos aqui para a quarta dica, né, gente? A quarta dica, a gente vai falar rapidamente sobre ela para entrar na quinta, que é a adaptação, né? A gente vê aí muitos compatriotas ou mesmo outros imigrantes de outras nacionalidades que tem dificuldade na adaptação. Não é só Portugal, eu acho que todo lugar que você vai imigrar, você vai ter assim uma dificuldade. Mas eu creio que se você vir um pouco mais preparado já o seu psicológico para N dificuldades que você vai encontrar, isso vai tornar mais fácil, né? Essa adaptação com a nova cultura, com a língua, que apesar de ser a mesma língua, mas quando a gente chega, a gente pensa que está falando outra língua. Detalhe, só interrompendo a Mônica aqui um instante, questão de outra língua. Quando a gente chegou aqui em Portugal, no início, a gente foi trabalhar lá no mercado, no supermercado, eu vi o pessoal conversando o português. Só que eu não entendia nada do que o pessoal falava. E tipo, acho que também é uma questão de ouvido, de amaciar o ouvido, né? Hoje eu consigo entender perfeitamente o que todos falam, mas no início eu não entendia basicamente nada. Sim, então assim, nós temos que nos moldar aqui à nova realidade e muitas vezes realmente não é fácil. Falando da língua ainda, às vezes eu brigava com o Johnny, gente, porque ele não entendia, ele falava assim, entendi, eu falo, você não entendeu nada, por que você tá falando, pergunta de novo, não sei o quê. Ou às vezes já aconteceu das recrutadoras ligar para ele, marcar uma entrevista, alguma coisa, e ele não entender o dia, não entender a hora, não entender nada, e falar, eu falei, Johnny, tá bom. Eu falei, que horas? Não sei, eu falei, meu Deus do céu, aí a mulher entra naquele pânico, né, gente? Enfim, nós vamos falar rapidamente aqui sobre adaptação, porque isso é bem amplo, né? Entra várias questões e nós não queremos nos aprofundar aqui. E vamos partir para a quinta coisa que a gente acha importante vocês estarem preparados. Trabalho. A ideia de trabalho que nós temos no Brasil é totalmente diferente aqui, porque o trabalho, por exemplo, a gente tem que sair da nossa zona de conforto e estarmos preparados para trabalhar aqui no que for necessário, tá, gente? Então, assim, no Brasil, nós temos, assim, um conforto, mais ou menos... Uma certa comodidade, né? Porque a gente sabe das leis trabalhistas, como funciona, enfim. Então, assim, vocês já viram aí que acompanham os youtubers, muitos youtubers, assim como nós, trocarmos consequentemente, frequentemente de trabalho. Por quê, gente? A gente partiu desse princípio, que nós pegaríamos o que nós achássemos primeiro. É lógico, quando você chega, você pega, aí você vai tendo um conhecimento, você vai conhecendo pessoas, vão abrindo portas, você vai trocando. Então é muito comum você ficar trocando de trabalho, Jones. Inclusive, eu quero até te falar isso aqui, falar para todo mundo, tem aqui pessoal que já fez alguns trabalhos com a gente, que chegaram aqui e estão trabalhando e me enviam mensagens, por exemplo, uma inscrita mandou mensagem, Mônica, pelo amor de Deus, você não sabe onde eu encontro um podólogo, porque eu não aguento mais os meus pés, eu tô sofrendo de trabalhar muitas horas em pés, o que acontecia com a gente, eu já chorei, os meus pés, eu já passei mais de semana sem dormir, noite em claros, porque formigava e coçava, eram dores terríveis, e eu falei para ela, calma, que tudo vai se encaixar, tudo vai dar certo e o seu corpo vai adaptar. Resumindo em poucas palavras o que a Mônica quer dizer. O que você está acostumado aí no Brasil, né? Você vai chegar aqui, é uma vida completamente diferente, é algo completamente novo, né? Esquece aquela mentalidade que você tem no Brasil, que a gente sempre bate na tecla. Você vem aqui para recomeçar do novo. Às vezes a pessoa não estava acostumada a trabalhar com algo pesado, com algo mais de ficar mais horas em pé, né? Então, assim, resumidamente é isso, né? É algo novo, é tudo novo, então o trabalho, né? Você vai encontrar diversos tipos de trabalhos aqui em Portugal. Quanto a trabalho, hoje, né, na data de hoje, né, não precisa se preocupar. Trabalho que tem demais, tá faltando mão de obra, né? A questão é que existem subtrabalhos que nem todo mundo quer trabalhar. Nesse ponto, como a Mônica falou agora há pouco, nós temos que pegar e aceitar
tudo que aparecer no momento que a gente chega aqui em Portugal. Então, e consequentemente a gente vai galgando o nosso caminho e vamos procurando e encontrando outros trabalhos. Como a Mônica também falou a respeito de ficar trocando constantemente de trabalho, também existem as recrutadoras, né, que foi no meu caso também, de empresas de trabalho temporário. Então você trabalha faz um contrato ali de 3 meses para trabalhar por determinado período, depois você já passa para o próximo. Então isso aqui é normal, gente. Outra coisa assim, que também a gente já ouviu relatos, que vocês têm que estar atentos e têm que estar preparados, porque é raro, eu vi só uma vez, mas isso acontece, às vezes vocês encontrarem trabalhos que os patrões não vão pagar, aí hora extra, não vão querer te pagar essas horas extras. Então, assim, é diferente do Brasil e realidade seja dita. Aqui a gente trabalha muito mais e muito mais horas do que no Brasil. E aquele negócio, aconteceu isso, né? O patrão não quer te pagar, só foi, obrigado, senhor, pela oportunidade, até a próxima, vou procurar outro emprego. Dica 6, gente. Então, o Jones acabou de falar que trabalho não é problema, tá? Agora vamos falar da dica 6, imóveis. Isso sim é o problema aqui em Portugal. Então, se você não vier preparado nesse sentido, com uma boa reserva financeira, você vai ter dificuldades, gente, tá? Então, às vezes, assim, a gente se depara com alguns clientes que ficam querendo escolher muito. Nesse primeiro momento, você não tem muito o que escolher. Então, assim, quando eu falo escolha do imóvel, tá, gente? Então, assim, se você vai se deparar com N dificuldade, entre elas, sim, você vai encontrar o preconceito, porque, infelizmente, assim como tem pessoas boas e ruins em qualquer lugar do mundo, alguns brasileiros ou, né, as pessoas que queimam a nossa imagem dificulta para quem está chegando. Isso não quer dizer que também foi uma grande maioria de brasileiros que fizeram isso, mas umzinho já apaga a boa imagem de todos. E só para complementar aqui, né, esse detalhe que a Mônica está falando aí, a respeito de reserva financeira, já foi, infelizmente, né, já foi o tempo, né, que era muito mais fácil de você chegar aqui em Portugal, de encontrar um imóvel, de chegar e pagar ali uma renda e uma calção como por lei é determinado aqui em Portugal. Sim. Então, assim, existem casos aí, a gente já viu muita gente falar que já pagou 1 ano de aluguel adiantado, ainda tinham que pagar calções para isso. Então, assim, essa é a grande dificuldade hoje em dia, né? Como a gente disse, trabalho não é o problema é você encontrar uma casa, um lugar para você morar. Sim, então assim, para ficar bem claro, se você quiser escolher exatamente como você quer, esteja preparado aí para pagar um ano, por exemplo, tá, gente? Dica número 7 aí, pessoal, para vocês não escolha o local. O que é não escolher o local? Ficou vago isso, né? Não escolher o local é o seguinte, vamos supor, eu quero morar ali na região de Aveiro, um exemplo. A gente mora aqui na região de Aveiro. Se você eu quero no centro de Aveiro, como a Mônica disse, esteja preparado para isso, né? Porque quanto mais no centro, mais caro você vai pagar. Aí, assim, muitas pessoas falam assim, mas aí não tem emprego, não tem... Tem, pessoal. Não se preocupe com o trabalho, que trabalho tem. Ou seja, você quer morar, vamos pegar uma dica, Sangalhos é uma vilinha que tem aqui próximo, tem zona industrial ali próximo, a zona industrial de Aveiro realmente não fica dentro de Aveiro, a zona potente industrial de Aveiro fica em Albergaria Velha. Então, assim, só que dificuldade de encontrar imóvel lá tem imensa, né? Uma hora ou outra aparece, a gente trabalha com isso, uma hora ou outra aparece um imóvel lá, mas não é tão caro quanto Aveiro, mas acaba que se torna um pouco mais caro do que, por exemplo, vamos pegar outra cidadezinha, outra vilazinha perto, ali Branca, que tem próximo de Albergaria, já é mais em conta. Então, sobre o local, por exemplo, só para ficar claro para vocês, gente, a gente sempre ressalta no nosso canal que a diferença de distância, noção de distância que nós temos do Brasil é totalmente diferente para cá, devido à extensão territorial, gente. Então, assim, só um exemplo. Por exemplo, às vezes Sangalhos, como o Johnny citou, arruma imóvel lá para as pessoas. Não quero porque é longe, porque isso não é. É tudo muito próximo, além de que ali aos arredores também está cercado de zonas industriais e também de ofertas de emprego. Uma mentalidade que todo mundo tem, que a gente quer
abrir a mente de vocês vou mudar para Portugal, eu quero morar no Porto, eu quero morar em Lisboa, eu quero morar em Coimbra, eu quero morar em Leiria, eu quero morar em Aveiro, eu quero morar em Viana do Castelo, eu quero morar em Braga. Gente, abram a mente para isso. Em Portugal não existem só essas cidades, né? Mas em Portugal, como a Mônica disse, a extensão territorial, a noção que a gente tem de distância é completamente diferente. Aí já vamos entrar na dica 8, né? A dica 8 é transporte público, porque não é eu quero morar próximo de onde tenha transporte público, onde tenha comboio, onde tenha metro. Gente, esquece, transporte público, eu acho que a gente já até falou aqui no canal, o lugar ideal para transporte público chama-se Porto ou Lisboa. Aí sim, lá funciona muito bem. Em qualquer outra cidade de Portugal, tem transporte público, mas não é eficiente quanto Porto ou Lisboa, tá? O que a gente sempre fala, que a gente sempre bate na tecla aqui também. O ideal é você ter um meio de transporte, ou um carro, ou uma bicicleta, ou uma moto elétrica, ou uma bicicleta elétrica, ou um patinete, ou um trotinete, ou... Eu já tive a minha trotinete aqui em Portugal, né? Então assim, o que a gente fala? Foi até uma brincadeirazinha que a gente acabou de fazer aqui, mas o que acontece? Você tem que ter um meio de transporte próprio, né? Sim. Ou um carro, uma moto, ou qualquer coisa, porque não vai funcionar o transporte público nessas cidades fora de Porto e Lisboa. Então vamos para a dica 9, gente. A gente não seguiu muito uma ordem aqui, mas dá para vocês entenderem, tá valendo, tá? Sobre as mamães, né, que perguntam sempre, às vezes eu não sei falar muito sobre esse tema, mas isso a gente já ouviu relatos, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Sobre o que a gente sabe, né? Sobre creches, né, infantário, como eles falam aqui. Então a gente sabe que atualmente está tendo sim uma certa dificuldade de se encontrar vagas para os pequenos nas creches infantárias aqui em Portugal. Aqui funciona, né? Estou falando até onde a gente sabe, né? Se quem souber algo a mais, comenta aqui embaixo, ajuda a gente também a transmitir o conhecimento para outras pessoas. A gente está falando que o infantário, né, que a gente conhece aí no Brasil como creche, é público particular. O que isso significa? Você vai pagar uma coparticipação aí para o dono, o proprietário da creche. Só que o que acontece? Não tem vaga, né? Assim, tá uma dificuldade, como a Mônica disse, tá uma dificuldade imensa de encontrar vagas para os pequeninos, para os criancinhas. Sim, e aí então quer dizer que não é totalmente gratuito e também, gente, às vezes numa cidade menor, né, você tem mais chances de conseguir vagas, tá? Agora vamos para o quê? Para a 10ª dica para vocês também. E última. 10ª dica é o quê? As pessoas sobre a adaptação e sobre a preparação das casas em relação ao clima aqui em Portugal. Muita gente fala, Mônica, eu quero uma casa que tenha aquecimento, que tenha isso, que tenha aquilo, enfim. Gente, e eu sempre falo, olha, a não ser lá mais próximo da Serra da Estrela, mais pro lado frio, as casas são preparadas. Mais pro norte também, ali mais próximo da Espanha. Mas, em via de regra, as casas, nem todas, a grande maioria, não são preparadas para o frio. Ou seja, já há vários relatos e estudos que dizem que Portugal é um dos países onde se passa mais frio dentro de casa, ou seja, no inverno, a gente sempre fica agasalhado dentro de casa, né, Jones? Então, eu sempre relatava para o Jones que nos outros países não era assim. E a gente vivenciou isso quando a gente foi agora recentemente na Espanha e ficamos no Airbnb, né, Jones? E lá era quentinho dentro mesmo, não estando ligado no aquecimento. Como a Mônica disse, Portugal, as casas não são preparadas para o inverno, né? Inclusive a gente trabalhou com a ucraniana, né? A Suitlana, o nome dela. Ela disse que na Ucrânia, ela morava na Ucrânia, chegava a fazer quase menos 30 graus dentro de casa. Ela falou que o marido dela andava de short, sem camisa. Com aquecimento. Mas com aquecimento, lógico, e do lado de fora
trem tá trincando de gelado. E aqui, até o John me lembrou de uma história engraçada. E aqui nós trabalhando no supermercado da limpeza junto, à noite, né, nós íamos tomar o café nas pausas e ela, dentro do mercado, tinha as promoções. Aí ela comprou um cobertor elétrico, que é para você jogar na cama, né, você liga na tomada para ele aquecer a cama para quando você for deitar, tá tudo né? quentinho. Aí eu falava assim, Suitilana, você não tem medo de levar um choque com isso, não? E daí ela não, aí no outro dia ela chegou triste, porque disse que ela foi deitar e o cobertor dela queimou e ela deu um pulo quando ela deitou na cama, porque estava super gelada a cama, gente. Então, são coisas que acontecem aqui e toda essa experiência que a gente passa, o que a gente está vivenciando, a nossa intenção sempre aqui é relatar e tentar ajudar um pouquinho vocês aí nessa preparação. Então, pessoal, só para finalizar, né, esse último item aí, que as casas não são adaptadas, né, para o frio, compra o seu aquecedorzinho, seu negocinho e também prepare um pouco mais para sua conta da energia, da eletricidade. Mas calma aí, não precisa assustar porque a eletricidade aqui em Portugal não é o mesmo absurdo que é no Brasil. Lembrando, aqui não é monopolizado por uma única empresa que faz a leitura, que fatura, que faz tudo. Aqui tem várias empresas que têm distribuição de eletricidade. Então você pode escolher dentre as que tem qual é a mais barata e qual vai se adaptar para o seu bolso. Exatamente. Então, mais uma dicasinha, né? Dica bônus, dica 11. Então, gente, a gente espera que a gente tenha ajudado vocês aí com algumas informações de coração e pedimos aí também para vocês darem a força pra gente, deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. Isso aí, pessoal. Espero também que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo do Jones. Um beijão da Mônica. Bom domingo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.